Oi pessoal do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Saiba Mais, o meu jeito de estudar a Bíblia, o seu jeito de estudar a Bíblia, o nosso jeito de estudar a Bíblia. O importante é que a gente de fato saia da teoria e estude a Bíblia. A gente está estreando uma playlist nova aqui no canal de perguntas e respostas, então a gente tem um questionamento, já vai pra Bíblia, já procura responder rapidinho pra você. E eu comecei a reparar que cada vez que eu ia lendo algumas partes da Bíblia e tudo mais, eu fui achando uns pedaços que entravam em contradição. Você já se ligou dessa? De você estar lendo a Bíblia e pensar, Peraí, mas eu acho que eu li diferente em algum outro lugar. ou então, Por que dizia isso e agora diz aquilo? e aí, muito curiosa que sou e fui atrás da resposta pra entender se era só eu que me sentia assim, ou melhor, se só eu que não estava sabendo ler a Bíblia ou se de fato a Bíblia apresenta essas contradições. E achei algumas coisas muito interessantes e vou compartilhar com você agora. Primeiro a gente tem que entender que a Bíblia apresenta alguns termos no sentido figurado e outros termos no sentido literal. Tem esse jogo assim de palavras. Não significa que uma coisa anula a outra, que tá errado, nem nada disso. Só significa que a gente tem que procurar interpretar um pouco mais a fundo. Então, abre aí, ó, Eclesiastes 1:4. Salvei essa passagem aqui, vamos ler junto. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Beleza, grava isso, a terra permanece para sempre. Mas aí se eu vou lá em 2 Pedro 3:10, eu já acho algo um pouco mais diferente do que eu acabei de ler Eclesiastes. Abre a Bíblia aí comigo. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Mas tipo, em Eclesiastes eu acabei de ler que a terra permanece para sempre. Agora em Pedro eu leio que a terra vai ser atingida e vai acabar tudo. Então tipo assim, né? Pensa que na cabeça já começa a dar um nó. Tipo, Pô, vai acabar ou vai existir? Vai acabar ou vai existir? e aí a gente tem que ir atrás da explicação mais lógica do negócio para conseguir entender certinho, né? Então lá em Eclesiastes, por exemplo, quando ele diz que geração vai, geração vem e a terra vai permanecer para sempre, eu entendo que essa terra, ela é um sentido mais literal do negócio. Ela é a terra, planeta, terra e vai permanecer para sempre, de acordo com o contexto que estava escrito ali. Mas quando eu venho para 2 Pedro, que eu encontro aqui que a terra e as obras que nela existem serão atingidas, se eu vou em 2 Pedro 3:7, uns versinhos antes, eu já consigo entender melhor o que significa a terra nesse contexto. Vamos lá em 3:7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ou seja, eu acho que terra nesse caso não é o sentido de planetinha, já é o sentido figurado. Pedro, em 2 Pedro 3:10, já não quer dizer sobre a destruição do planeta Terra, Terra planetinha, e sim da destruição dos ímpios. Tudo isso a gente consegue entender quando às vezes a gente adianta alguns versinhos ou até avança e entende melhor um pouquinho do contexto. Aí eu também estava lendo outras coisas na Bíblia e acabei me deparando com outras contradições da Bíblia. E aí eu percebi que às vezes o lance não é só entender o sentido literal ou figurado do negócio, você tem que entender também o contexto. Vou te explicar. Se a gente for lá pro início da Bíblia, em Gênesis 2, eu acho, a gente encontra que Deus criou a terra em 6 dias e no 7º dia, o que ele fez? Ele descansou. Aí eu chego em João 5:17 e vejo isso aqui, ó. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se Deus parou para descansar no 7º dia, porque ele já tinha feito tudo, ele já tinha criado tudo, o céu, a terra, os animais, o ser humano e tudo o resto. Por que diz que ele tá trabalhando até agora? Tipo, o que ele tá fazendo? Não interessa pra você, palhaço. E aí, mais uma vez, eu tenho que entender todo o contexto, toda a lógica do negócio. Lá em Gênesis, quando ele diz que ele tá descansando, que ele descansou na verdade, foi desse trabalho específico. 6 dias ele criou a terra, ele fez tudo que ele podia e aí ele falou, agora beleza, acabei, show, fechou, vou descansar. O que não significa que ele parou de trabalhar, ele só não tá trabalhando na terra, entendeu? Criando a terra. Aqui em João a gente entende que ele tá falando de outro tipo de trabalho, que é o trabalho que ele faz até hoje, que são as obras que ele realiza na nossa vida, as coisas que ele faz pela gente. Esse é o trabalho, vamos dizer assim, eterno de Deus. Passou a criação, beleza, agora eu tô trabalhando em outra coisa. Então, mais uma vez eu entendi que entender o contexto faz totalmente a diferença nisso. Outra coisa que a gente tem que entender, gente, são os fatos históricos da época em que as histórias estão narradas na Bíblia. Essa foi a que mais fiquei assim, ó, tipo, sem entender real quando eu li. O livro de Mateus e Marcos relata a mesma história. Diz que Jesus estava em Jericó e ele curou um cego. Só que em Mateus, no livro de Mateus, relata que ele curou 2 cegos. E no livro de Marcos diz que ele curou um cego só. Aí eu penso, Meu Deus, será que tem alguém mentindo pra mim? meu Deus, o que será que aconteceu que tá confuso de entender isso aqui. E aí, mais uma vez, você tem que analisar todo o cenário, todo o rolê pra conseguir entender o que eles querem dizer. Não significa que tinha alguém mentindo ou que Marcos esqueceu de contar 1 e eram 2. Significa
significa que os evangelistas, eles deram uma ênfase especial ao que cada um queria dizer no momento, entendeu? Marcos, ele quis falar de um cego só, porque ele queria fazer uma aplicação baseada em uma pessoa só, em uma história só. Já Mateus falou dos outros dois, porque achou relevante falar dos dois. Mas tecnicamente nenhum anula o outro, a Bíblia não tá errada, não tem ninguém mentindo, não tem contradição, não tem nada. É só às vezes procurar entender por um outro ângulo da história. Só que não para por aí. O livro de Lucas conta exatamente essa história também, só que com agravantes. Ele diz que Jesus estava curando esse cego na entrada da cidade de Jericó. Enquanto em Marcos e em Mateus diz que Jesus estava curando o cego na saída da cidade de Jericó. E aí, quem tá certo e quem tá errado? E mais uma vez, quando a gente entende o contexto histórico do negócio todo, a gente consegue assimilar melhor as informações. Alguns arqueólogos descobriram que naquela época existiam duas Jericós, como se fosse a Jericó Velha e a Jericó Nova. E na hora que Jesus operou esse milagre, ele estava no meio das duas. Era quase 2 quilômetros de distância separando uma outra. Então isso explica porque alguns na Bíblia dizem que Jesus estava na saída da cidade, porque ele tinha saído de uma, e em Lucas diz que ele estava na entrada da cidade. Mas sabe, gente, na real, eu acho que a Bíblia nem se preocupa em especificar tanto alguns detalhes de algumas coisas. A gente que fica às vezes criando teorias para tentar entender algo que tipo nem é tão determinante assim. Mesmo que essas histórias apresentem, sei lá, alguns fatos mais científicos, literários, históricos, enfim. A principal mensagem da Bíblia pra gente é a salvação. Eu acho que quanto a isso eu consigo entender claramente por que tudo acontece aqui, sabe? Por que as coisas acontecem no Antigo Testamento e vão parar no Novo e as coisas se complementam, porque tudo tem um objetivo. Quer ensinar a gente um pouco mais sobre o caráter de Cristo e também ensinar a gente sobre salvação. Se você já se sentiu desanimado ou preocupado de não estar entendendo a Bíblia por causa de alguma contradição, deixa aqui nos comentários quais são as passagens que você reparou por aí pra gente tentar resolver essa parada junto. Mas tem uma coisa, gente, não fica desanimado de estudar a Bíblia por causa disso, tá? Quanto mais a gente estuda, mais a gente entende. Então, tipo assim, não perca a esperança, vai dar tudo certo. A gente vai entender tudo, a gente vai pro céu e é isso aí. Tudo esclarecido hoje? Então fechou. Um beijo e até o próximo vídeo. Que bom que você assistiu até aqui. Não esquece de ver esses dois que estão aparecendo aqui, que são nossos últimos vídeos. Você vai gostar bastante. Também tem um link na descrição com materiais que você pode saber mais da Bíblia. Deixe seu e-mail lá que você vai receber. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo.